Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Hoje temos a satisfação, a alegria de ter conosco a psicóloga Alzira Leal, psicóloga junguiana, que vem nos ajudar na compreensão dos termos, de alguns termos que Joana usa em sua obra, principalmente na obra psicológica, na série psicológica, perdão. Então, obrigada, Alzira Leal, pela sua presença, pela participação aqui conosco. E vamos ler o começo do capítulo 1 do livro Psicologia da Gratidão. Esse sentimento que tantas vezes nós falamos, mas falamos muito da boca para fora, nós não temos ainda muita noção do que seja gratidão. Jesus fala da gratidão, né, por tudo dai graças. Joana fala em toda a sua obra, não só na série psicológica, mas em várias outras obras, sobre a gratidão. Nós temos muito a questão da gratidão, assim como uma retribuição. Você faz alguma coisa para mim, você me dá um presente, eu agradeço, fico grata, mas me sinto na obrigação de retribuir o seu presente. Tem gente que fica até naquele negócio, preço do presente. Na época de Jesus, lá em Jerusalém, no templo, a gratidão a Deus era demonstrada assim, com sacrifício de animais. Quem podia pagar, pagava mais. Quem não podia, tinha os pássaros lá, as rolinhas, que eram vendidas no templo para o sacrifício como gratidão a Deus por toda a sua obra, ou pelo que a pessoa tivesse pedido. E isso permanece muito ainda em nós, em muitos de nós, como sendo isso. Eu agradeço, muito obrigada, e está aqui, eu retribuo, e sou grata, estamos quites. Mas gratidão é muito mais do que isso. Gratidão pela vida, a vida em si, pela criação. E Joana vai nos falar, nesse primeiro capítulo, a bênção da gratidão, o significado da gratidão, a vida e a gratidão, a consciência e a gratidão. Então, antes do capítulo, ela diz: a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. E mais do que nunca, nos nossos dias, nós estamos precisando desse sentimento de paz. Então, ela começa dizendo: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida. E esse segundo a vida é com letra maiúscula, é da existência nossa. Portanto, de gratidão incontida. Vida, porém, é vibração de harmonia, presente em todo o universo. Limitada nas diversas expressões pelas quais se manifesta, é um desafio em constante desdobramento na busca de significado. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. E aqui nós já temos uma primeira palavra que eu vou pedir a Alzira para clarificar para a gente essa questão de sombra. Esse termo aparece em quase todas as obras de Joana de Ângeles, principalmente na série psicológica. Alzira, em português, o que a gente pode chamar de sombra? Primeiramente, boa noite, eu que agradeço pelo convite. Bom, a sombra, ela é tudo aquilo que desconhecemos, não? E o que ainda não tivemos conhecimento, que está no inconsciente, e aquilo que nós não aceitamos como sendo nosso, colocamos, que chama na sombra, como se fosse assim: eu tenho raiva, então a raiva não é aceita, a gente não deve ter raiva, então a gente coloca para o lado, sabe? Como se fosse assim, bota debaixo do tapete e fala assim: não, eu não sinto raiva, eu não posso ter raiva.
Isso não é um sentimento positivo, não é aceito. Então, várias vezes, como orgulho, inveja, todos aqueles sentimentos e pensamentos que não são aceitos culturalmente, né? E até por muitas religiões, porque trazemos, e aí a gente já entra, né, Miriam, também no inconsciente coletivo. Por favor, você está... Pode... É porque um, né, traz outro. Conceito. Que no inconsciente coletivo, Jung fala do inconsciente pessoal, né, e o inconsciente coletivo, que herdamos da nossa mãe quando somos gerados, e que traz toda a história da humanidade. E ali a gente sabe, né, que as religiões teve muito disso, né, dessa castração. Se a gente for falar do início do cristianismo, do evangelho, né, do evangelho... Como é, Miriam, aquele primeiro evangelho... Os canônicos? Não, o do Primeiro Testamento, né? Novo Testamento. Tem o primeiro... Tem o Antigo Testamento. O Antigo era aquele Deus punitivo, né? O Antigo Testamento é o que no livro no Evangelho, segundo o Espiritismo, a primeira revelação. O Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, é a segunda revelação. E a terceira é o próprio Espiritismo. Então, os evangelhos são a segunda revelação. Isso. Então, nesse primeiro evangelho, né, que é aquele Deus punitivo, que a gente vai queimar no fogo do inferno, tudo isso nós trazemos no nosso inconsciente coletivo. E quando ainda temos uma educação muito rígida, muito restrita, a gente acaba também se policiando, e além de sentir culpa, a gente fica mal com isso. Então, para a gente se sentir bem, a gente é como se fizesse assim, vou esquecer daquilo ali e bota para lá. Debaixo do tapete. Debaixo do tapete, exatamente. E só que não sumiu, né, gente? Tá ali, tá vibrando. Lembra que pensamentos, sentimentos são energias. Então, está vibrando. E, muitas das vezes, aí ocorrem as doenças psicossomáticas. Não podemos esquecer, né, Miriam? E aí é bom falar da dicotomia que isso ocorre, né? Porque a gente vem... o que é bom é de Deus, o que é mal é do diabo, né? Isso vem há tempos, de séculos, do início das religiões. Teve o próprio Santo Agostinho, na época, né, fez aquela dicotomia que Deus só cria o que é bom, né? Então, acabou gerando essa dicotomia. E para sermos aceitos e muitas vezes precisarmos da aprovação do outro, gera essa dicotomia, né? Então, a gente tem que ser bom, senão nós não somos de Deus. Só que somos humanos, né? E aqui nós temos essa dualidade, né? No Evangelho, na própria Bíblia, no início, que Deus, quando criou, tudo ele fez o dia, fez a noite, né? Fez a luz, fez a escuridão, tudo tem os dois lados, e assim somos nós. Isso parte do princípio de que nós temos de trabalharmos essa sombra, né? Por quê? Porque só quando aceitarmos o que sentimos e temos sendo considerado inadequado, é que nós vamos começar a trabalhar isso em nós, né? Então, quando Joana fala dessa sombra, é a sombra de todos os sentidos, sombra de tudo que a gente não conhece, que está lá no inconsciente coletivo, e a gente ainda não teve acesso, porque o que está no inconsciente coletivo, conscientemente, ainda não tivemos acesso. O que está no inconsciente pessoal, já tivemos acesso, já veio a consciência e foi reprimido como mecanismo de defesa
por alguma questão que a gente não conseguiu lidar, né, que gerou muito sofrimento. Então, o nosso inconsciente, né, vai lá para o inconsciente. Então, a gente precisa ir trabalhando essas questões e aceitando que somos orgulhosos, que sentimos raiva, que temos inveja, tudo que é considerado inadequado, porque somos humanos. A gente só muda, a gente só modifica quando a gente aceita, igual quando a gente tem uma deficiência. Enquanto a gente não aceita a deficiência que nós temos, nós não conseguimos encontrar meios para lidarmos com ela. E às vezes passamos a vida toda e lá no final que a gente vai aceitar, né, aquela deficiência. Então a mesma coisa se dá com os nossos sentimentos considerados inadequados. Temos sim inveja, temos raiva, queremos vingança. A gente é humano. Agora, tem detalhe, né, gente? Como vamos lidar com isso? Aí já é outra coisa. Livre-arbítrio, né? Não é isso? É. E como vamos fazer? Porque liberar a raiva, né, gente, não é só considerado também um sentimento negativo, é uma coisa ruim, não. A raiva é uma energia de força. A raiva é uma energia, né, de força, poder, e ela nos impulsiona. Então, quantas vezes somos levados pela raiva para mostrar e fazer, não, vou fazer, e a gente faz. Agora, quando colocamos a raiva para dentro, né, da gente, a gente paralisa, né? Daí a importância, né, Alzira, do ensinamento de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em toda a obra de Joana de Ângeles, André Luiz também, Emmanuel, fala do autoconhecimento. Aliás, está no Livro dos Espíritos também, questão 913, não lembro agora. Que Kardec pergunta, né, o que a gente faz para domar as nossas más inclinações? Porque nós todos temos, compõe o espírito encarnado num mundo de provas e expiações, como está no Evangelho, onde ainda predomina o mal, aqui nesse planeta, ainda predomina o mal. E quantas vezes a gente já disse e vai repetir sempre, que é bom que a gente lembre, comparar a Terra a um hospital, a um presídio, a um lugar malsão. Então, se nós estamos encarnadinhos aqui, nós não somos bonzinhos. Nós temos, sim, o mal ainda em nós. Nesse mundo ainda impera o mal. E quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que será que ele estava dizendo? Será que ele se referia exclusivamente ao que ele diz, né, também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu tenho que conhecer Jesus, saber da obra de Jesus? Ou ele está dizendo: conheça a sua verdade, quem você é, o que lhe compõe? Ele fala, muitas vezes nas suas curas, vai, a tua fé te salvou. O cego Bartimeu, quando não vendo Jesus, mas ouvindo, ele era cego, passar, ele tira a sua capa e vai até Jesus no meio da multidão. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Será que Jesus não sabia o que um cego queria chegando para ele? Claro que ele sabia. Senhor, que eu veja. E Jesus, e ele vê. Porque aí ele já tinha vivido toda a escuridão dele. No momento que ele tira aquela capa que simbolizava o alvará para pedir esmola, vamos dizer assim, nos dias de hoje, ele sabe o que ele está fazendo. Ele abandona todo aquele lado dele de pedinte e resolve caminhar, ver a luz. Mas era da luz interior dele que falava. Por isso Jesus pergunta: o que queres que faça, Senhor, que eu veja? E que a gente veja a si mesmo. Ninguém vai alcançar o estado de regeneração, o estado regenerado, de espírito puro, sem se conhecer. Aí vem, como a Alzira falou, a história da culpa. Nós que somos, assim, a minha geração, que foi criada antes, principalmente na Igreja Católica e no protestantismo, com muita restrição, com muita castração. Não pode isso. A gente pega na lei mosaica, os mandamentos, eles começam sempre com não.
não matarás, não roubar. Mas era um povo saído de 400 anos de uma escravidão, ia fazer a travessia do deserto, esse deserto que nós vivemos ainda, o deserto do desconhecido, com todas as coisas, como a Alzira falou, dos contraditórios, né? De noite é muito frio, de dia é muito quente. Isso compõe o deserto. O deserto nem é quente, nem é frio, e ele é quente e ele é frio. É preciso que a gente conheça esse deserto para poder atravessar. E ninguém faz essa caminhada sozinho. Ninguém atravessa um deserto sozinho. Então, quando até no Evangelho de Lucas, ele narra muito as caminhadas, ele fala da caminhada de Maria até a prima Isabel, ele fala da caminhada de Jesus, ele fala da caminhada de Jesus fugindo, né, com José e Maria. Tudo é o caminho. Fala do caminho da cruz. É uma caminhada com luz e sombra. Sombra aqui no sentido, não estou falando no sentido psicológico, não. Estou falando no sentido literal do que a gente conhece como sombra, né? Então, é esse convite que Joana faz. Deixa eu só fazer uma partezinha aqui que você falou, que agora me lembrei também de que o que a gente coloca na sombra, né? A sombra, ela tem vida própria. Então, e ela vai crescendo. Então, chegam momentos em que transborda, né? Como a gente fala assim, o copo d'água transbordou. E é quando a gente tem aquele comportamento impulsivo, que vem, né? E não passa pela consciência. Um comportamento impulsivo, ele não para na consciência. Você não para, pensa e tem a atitude, né? Então, quando a sombra toma conta, ela sai. E aí você tem aquele comportamento... E sai de perto. E sai de perto, porque aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vai desde uma briga, né? Às vezes a pessoa até pode matar uma pessoa. Porque ficou o quê? Foi reprimindo e tomou força. E aí sai de perto. Isso. E a gente aí não controla isso. Perde completamente o controle. Completamente. É o que a gente diz, sair de mim, não era eu que estava ali. Era você, sim. Porque tudo que não está na consciência, a gente não controla, não é? E aí a gente vai dizer, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas eu fiz isso, fez. E vai fazer de novo, tá? A gente pode dar o exemplo daquele, não sei se as pessoas lembram, né? Porque na minha época tinha o médico e o monstro, né? Que ele era maravilhoso. O próprio Hulk, né? Fazer uma simbologia com o Hulk. Não é isso? Na hora que ele fica verde de raiva. Que mexe com ele, que ele fica e que ele... né? Mas o próprio Hulk, ele usa essa raiva nem sempre para destruir, muitas vezes para salvar, para construir. É o que você tinha dito, né? Dar essa energia até de cura, a gente pode dizer. Sim, a raiva é uma energia muito forte, né? Assim, acho que a maior é o amor, né? Mas a raiva, ela tem uma energia muito forte de impulsionar, quando a gente coloca para fora. Energia mesmo, né? Pulsão de vida, às vezes de morte, que a gente mata o outro. Mas isso nos compõe, né? Desculpa, Miriam, é só que eu ia falar, porque o psiquismo, né, é uma energia. Então, o tempo todo são energias que a gente está lidando, né? Então, tem aquelas mais suaves e aquelas mais fortes. A gente poderia dizer que quanto mais reprimido, mais forte. Vai ganhando muita força. Pois é, mais forte vem a explosão. Exatamente. Na hora do vamos ver, né? Mas Jesus diz aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele diz, cadê? Me perdi, para variar, né? Não é isso aqui não. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas aos braços do vosso Pai. Autoconhecimento, né? Não? Nossa, é magnífico isso daí, né? Que é o quanto somos crianças... na nossa imaturidade, até a gente se autoconhecer, né? Que a psicoterapia nada mais é do que a busca do autoconhecimento,
né? Então, à medida em que vamos nos trabalhando, nos conhecendo, não vamos ficar livres de tudo, né, Miriam? Não. A gente vai se Uma encarnação conhecer. é pouco. Por que temos aqueles comportamentos, né? O que dão origem? E aí a gente vai se trabalhando. Por isso a importância da gente lidar e aceitar que a gente tem raiva do fulano, que a gente tem inveja do ciclano, que a gente ficou com muita raiva e quer mais que ele morra com a boca cheia de formiga. Não é? Não é? Viu, gente? Um pensamento que a gente... Mas a gente tem... Mas é nosso, né? É nosso. A gente vai fazer o quê? Vai botar para sombra? Não. Vai trabalhar por quê? Né? O que gerou esse sentimento aí? É a diferença. Se eu nego isso, né? Se eu digo, não, eu fiquei assim, porque, poxa, o cara chegou para mim, cheio de 9 horas, cheio de razão, e me disse isso e aquilo. Eu ia ficar quieta? Não ia. Aí, mas não foi culpa minha. O que eu podia fazer? Ele me agrediu, eu me defendi. Isso a gente vê no mundo de hoje, onde o ataque vira defesa. Por quê? A guerra que existe aí, é a nossa guerra interna. Né? E a gente não quer ter participação nada de ruim, a gente é sempre o bonzinho. Mas bonzinho não existe no mundo de provas e expiações. Né? Quando a gente desce, como diz o Marlon Rickdal, do pedestal egóico, né? E olha e diz, cara, tô com raiva. Tô. Ou então a gente vem naquela, né? Espírita gosta disso. Não tenho raiva, eu perdoo. Eu não esqueço porque eu não tenho Alzheimer, né? E também a justiça de Deus não falha. Deixa por conta de Deus. Deus virou o nosso vingador. Então eu pego Deus, né? E coloco ele como o meu vingador. Não fui eu que fiz, foi Deus. Você caiu da escada, eu sinto muito, lamento. Aí, Miriam, lembrei de um exemplo que o Rossando deu numa palestra que ele fez sobre essa questão, né, da gente ter a raiva e não poder manifestar. Então, ele conta que a pessoa está no metrô lotadíssimo, acho até que você já viu também, né? E a pessoa, uma senhora com um salto daqueles bem lusquinhos, fininho, né? Pisa e nem pede desculpa, não fala nada. Mas a pessoa muito educada, né? Ela segura e não fala nada. Mas fica remoendo, né? Sem educação, nem para pedir desculpa, que absurdo. E fica remoendo, e vai embora com aquilo ali. Quer dizer, toda a raiva que ela sentiu ficou com ela. A pessoa foi embora, não está nem aí. Nem viu que pisou. Né? Não viu que pisou, não está nem aí. Mas ele não, ele levou a raiva. Ao ponto que se ele colocasse para fora, ei, tá aqui, não viu, nem pede desculpa, né? E aí ele vai com essa raiva para casa e desconta no cachorro, né? Sim, porque no cachorro, ali, na mulher, no filho, em qualquer um mais fraco que passar na frente. Exatamente. Porque ali no coletivo, todo mundo, eu sou bonzinho, né? Como vamos combinar, né? Muito de nós faz isso, nós somos um na casa espírita, meu irmão, minha irmã, quando sai, viu? Eu não te disse que ia para lá só para se exibir? E coisas desse tipo. Isso é a natureza humana. Enquanto a gente não reconhecer, não que isso seja uma coisa fácil, não é não. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Difícil de sofrer, é isso que eu ia falar, de sofrimento. Porque é muito doloroso. É muito doloroso. Tem até um livro que a professora, na minha época de graduação, Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Muito bom. É lindo, né? É. Que é um psiquiatra trabalhando com uma interna, e ela diz assim, mas é muito difícil, dói muito. E ele diz, eu nunca lhe prometi um jardim de rosas. Porque entrar em contato com tudo isso que a gente sente é muito doloroso. Que a gente né? Dói. E posso falar isso para vocês que já fiz 10 anos de terapia. Dói e muitas vezes saía de lá dizendo, não volto mais aqui. E na semana seguinte estava lá. Às vezes a gente tem vontade de matar o terapeuta, né? Exato. Só um pouquinho. Pelo menos por uma semana, para ver o que é bom para tosse, porque vai te dizer coisa que você não quer ouvir. Eu tenho uma cliente, agora eu lembrei da cliente ontem, aí em determinado momento da sessão ela falou, e Alzira, olha, acho que vai cair aqui o sinal. Era uma sessão online, e eu falei, tá ruim? Ela assim, não, era só pra gente
que tá muito pesado. E às vezes a gente olha para a cara do terapeuta, por que você está dizendo isso? Tem nada a ver. Por quê? Mexeu com alguma coisa que você não gostou. E não vai gostar a maioria das vezes. Porque até, talvez a gente possa dizer que erradamente, né? A gente só procura a terapia na hora que a coisa está muito ruim. Na hora que já botou tanta coisa embaixo do tapete, que tropeçou no tapete, porque já não está mais no tapete. O tapete já subiu, não está mais embaixo do tapete. Já virou uma pedra no caminho. E você tropeça naquele monte de coisa que você jogou embaixo do tapete, e aí você vai procurar terapia. Acho que é Freud que fala. Não sei se é muito bem o que eu vou falar, mas quando a dor do sofrimento é maior que a dor da mudança, aí vai procurar terapia. Né? Porque buscar terapia é se conhecer. É se conhecer para promover mudanças. E não é bonitinho que a gente é por dentro, não. Por fora a gente enfeita, passa isso, passa aquilo, faz não sei o quê, bota uma roupinha assim, assada, agora por dentro. Tem muita escuridão. Mas é essa escuridão, e Jesus fala isso, né, que no mundo tereis aflições, e é quando a gente mais cresce na vida, é nos momentos mais difíceis e aí, que a gente Miriam, passa. Eu gostei dessa parte que você falou, que nós temos a escuridão, e é importante mostrar que para existir a luz, precisa existir a escuridão, né? Para a gente saber o que é a luz, a gente tem que saber a escuridão. E a mesma coisa inversa. Então, é quando eu falei desde lá do início, né? Existe isso, os dois lados, para a gente conhecer o outro. Então, essa escuridão, nós vamos jogar a luz quando a gente trazê-la para a consciência. Ficou bonito isso, ficou. Gostei. A gente só tem 3 minutos, então não vai dar para a gente abordar hoje, mas isso que você falou, acabou de falar, do outro, que a gente vê no outro, mas não vê na gente, o espelho. Ah, sim. Isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro, porque nosso tempo está esgotando, então nós vamos continuar explorando a Alzira aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é complicado. A espírita gosta muito de fazer isso. Adora terceirizar a culpa, porque nós não somos culpados, na verdade, nós somos responsáveis. Mas parece que o outro tem a responsabilidade de fazer a gente feliz. E isso me lembra uma história de um casal que foi aí para um encontro de casais, e no final do encontro, o dirigente lá pergunta para a mulher, seu marido lhe faz feliz? E ela disse, não. Todo mundo olhou, não. Eu não posso botar esse peso nas costas do meu marido. Eu sou feliz. Ele é um grande companheiro, meu amigo, meu companheiro de caminhada, mas a minha felicidade é responsabilidade minha. Eu não posso botar isso nas costas dele. Ele tem que fazer a dele. E juntos nós vamos construir a nossa felicidade. Mas a minha felicidade eu construo. Então, a felicidade, a infelicidade, Joana de Ângeles diz, né? Sois herdeiros de vós mesmos. E somos, né? E somos. É tudo aquilo que nós trazemos das vidas passadas, de vivências não resolvidas, aí a gente quer fazer terapia de vida passada. Não, eu quero saber o que eu fui, porque aí eu vou poder, eu não sei o que eu fiz, como é que eu posso agora resolver se eu nem sei o que eu fiz? Não precisa saber o que você fez na vida passada. Aliás, todo mundo quer ser Cleópatra, mas só tinha vaga para uma, tá? Então não adianta. Ninguém, como dizia um professor que eu tive, ninguém quer ser aquele que limpou o pinico da Cleópatra. Mas, gente, o que nós somos é isso. Se nós vivemos no mundo de provas e expiações, é porque ainda no mundo que nós habitamos predomina o mal e em nós também. Mas somos perfectíveis. E estamos, sim, a caminho da luz, a caminho de um novo mundo, de um novo tempo. Estamos colhendo o que plantamos. Então vamos mudar a semente. Parábola de Jesus, semeador saiu a semear. E vamos semear novas sementes de paz, de esperança, de luz. E seguimos em frente. Alzira, muitíssimo obrigada pela sua presença. Não penso que você escapou. Espero ter contribuído um pouquinho. Muito. Né? Porque o assunto, você sabe, né? É muito vasto. Inesgotável. E assim, não dá para aprofundar muito, porque o tempo é muito curto. Mas dá para dar uma pinceladinha, mas fiquem à vontade, né? Quem quiser depois, né, Miriam? Pode escrever aí as perguntas. Isso.
no chat e a gente depois responde. A gente e ela, né? Depois responde, tá bom? O que querem que aprofunde, né? Outro assunto. Então, amigos, chegamos ao final de mais esse episódio. E vou passar a palavra para a Alzira, nossa convidada, quem eu agradeço muito pela presença, para suas considerações, despedidas e suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, estou muito feliz e espero retornar em breve para continuarmos nosso assunto. Obrigada, boa noite. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.